Olá, meus amigos, meus irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 8 do Apocalipse, o assunto das trombetas, e já estamos nos preparando para compreender melhor esse tema, estudando passo a passo cada uma das trombetas. Antes, o tema de hoje, as trombetas no fim dos tempos, o preparo da igreja. Nós sabemos que as muitas religiões do mundo, todas elas pretendem levar algum tipo de consolo, conforto espiritual. São caminhos que levam ao divino na compreensão de cada um. Porém, a palavra de Deus diz que a salvação vem dos judeus, a salvação vem do Messias, da terra de Israel. A salvação vem de Jesus Cristo. E como a igreja de Deus está se preparando para levar a mensagem final de salvação para todas as religiões, para todos os religiosos, sejam eles cristãos, muçulmanos, budistas, hinduístas, shintoístas, sejam eles animistas, ateus, pagãos, quaisquer que sejam as devoções pessoais de cada pessoa, o inimigo deseja que todos eles se percam, permaneçam nas suas tradições, nas suas crenças e que percam de vista o legado de Deus para as suas vidas, que é a salvação mediante a graça e a fé no Senhor Jesus Cristo. Abaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelo qual importa que sejamos salvos, e esta salvação está no Senhor, está nas obras meritórias de Jesus e não nas obras que cada religião, que cada povo tenta alcançar a graça por seus esforços diante de Deus. Para isso, Satanás lançará um amplo programa de confundir, de despreparar, de levar muitas pessoas à morte através de guerras, conflitos, problemas religiosos e até mesmo atitudes muito boas na tentativa de se aproximar mais de Deus e apaziguar a Deus ou dizer que servem a Deus de uma forma melhor do que as outras, impondo conceitos, impondo leis para que essas pessoas possam buscar ao Senhor e receber as graças de Deus. Então esse é o tema, as trombetas no fim dos tempos, o preparo da igreja. O texto de Atos 4:31 diz que depois de orarem, os discípulos, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eis o que o Espírito de Deus promove. Eis o que o Espírito de Deus faz. Ele energiza, ele empodera, ele fortalece a igreja a ter coragem, motivada pelo amor, a ir avançando, vencendo e para vencer, levando o evangelho a cada povo, tribo, língua e nação, especialmente as advertências que Deus dá através das trombetas. Vamos estudar a palavra de Deus. Já peço que você assista o vídeo até o final, pegue sua Bíblia, leia, se inscreva no canal e envie para todos os seus amigos essa palavra do Senhor. Apocalipse 8, versículo 1, diz a palavra: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu há cerca de meia hora. Esse é um tema muito importante porque os selos eles vêm logo em sequência às 7 igrejas do Apocalipse. Depois da igreja de Laodiceia, depois do período do juízo, começado em 1844, o juízo investigativo, a igreja de Deus está esperando então o batismo do Espírito Santo, o final do selamento, para que eles possam, em nome de Jesus, recebendo o selo de Deus, recebendo o Espírito Santo de Deus, eles possam levar o evangelho com poder e graça ao mundo inteiro. Mas algumas dificuldades de interpretação muito sérias. O que é este silêncio no céu ao abrir-se do sétimo selo? O assunto dos selos tem um card aqui que você pode clicar e estudar. São 7 fases do juízo de Deus, começando pela igreja do Senhor e as dificuldades doutrinárias que a igreja passariam nessa sua interpretação. Ok, muitos interpretam esse silêncio no céu como sendo o vazio provocado pela partida de todos os anjos na segunda vinda de Jesus e que meia hora seria o tempo de viagem dos santos no arrebatamento da terra para o céu.
Esse meia hora em tempo profético é calculado como correspondendo a uma semana. Meia hora, uma semana. Acontece que o sétimo selo não trata da volta de Jesus. Esse silêncio no céu acontece quando o sétimo selo é aberto, depois que os 144 mil e a grande multidão foram selados, no capítulo 7 de Apocalipse, foram selados nas suas testas, logo depois que o sexto selo foi aberto, indicando que o final do juízo está acontecendo, acontecerá, e vai começar então o período do selamento da igreja do povo de Deus. Então, há um card aqui para você compreender. A mensagem para o remanescente, parte 1 e 2, eu recomendo para você. O silêncio no céu é mais do que as pessoas estão ensinando, pretendendo compreender, como sendo um tempo profético de uma semana. Porque o céu já esteve em silêncio antes, numa demonstração de reverência, de simpatia e antecipação. Por exemplo, estarei lendo para vocês textos do Espírito de Profecia. A Igreja de Deus, ela tem um profeta que teve revelações e só vai errar quem quiser interpretar errado. Quando Deus apareceu no Monte Sinai, houve muito barulho, seguido por um tempo de solene silêncio. Então se ouviu a voz de Deus. Ellen White diz isso em Patriarcas e Profetas, página 214, parágrafo 3º. Quando Jesus voltar, os santos que o aguardam exclamam em sua indignidade ante a presença do Senhor: quem poderá estar em pé? Estão as minhas vestes sem mancha? Então os anjos cessaram de cantar, e houve algum tempo de terrível silêncio. Quando Jesus falou: aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar em pé. Minha graça vos basta. Ellen White, em Primeiros Escritos, página 15 e 16. Então já vemos por esses dois exemplos que o silêncio na Bíblia representa não um tempo profético, mas um tempo de expectação, um tempo de reverência, um tempo de simpatia, um tempo em que as pessoas estão em suspense por alguma coisa. O outro texto: quando Cristo no Getsêmani assumia a culpa da humanidade pecadora, também houve silêncio no céu. Ellen White diz em O Desejado de Todas as Nações, página 693. Anjos contemplavam a agonia do Salvador. Viam seu Senhor circundado de legiões das forças satânicas. Sua natureza vergada ao peso de misterioso pavor que todo o fazia tremer. Houve silêncio no céu. Nenhuma harpa soava. Os anjos estavam em suspense. Eles deveriam intervir ou não naquele momento. Então eles pararam e ficaram expectantes. Portanto, esse silêncio que está aqui no Apocalipse 8, verso 1, é um silêncio de terrível expectativa de duração de 30 minutos. Não mais do que isso. Os habitantes do céu prendem a respiração e fazem silêncio diante dos acontecimentos que logo sucederão. Estão em expectativa. Expectativa de quê? Embora os seres humanos possam estar, em grande parte, inconscientes e até mesmo indiferentes às resoluções tomadas no céu a respeito deles, os anjos estão muito conscientes do que está para acontecer. Será algo que nunca aconteceu desde que o pecado entrou no mundo. Será a purificação do povo de Deus. Será o empoderamento da igreja pelo aguaceiro da chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo. E a expectativa do céu é que toda a igreja esteja pronta para isso. A expectativa do céu é que a igreja participe com fervor, com ânimo, desse momento tão sonhado, tão esperado, que é a última advertência dada, a última intercessão sendo feita para que almas sejam salvas e Jesus possa vir buscar o seu povo. Será que a igreja está expectante, conforme o céu espera? Esse é o silêncio no céu. E logo em seguida, verso 2. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. 7 anjos e 7 trombetas. Nós não podemos confundir. Há 2 grupos de 7 anjos no Apocalipse. Estes aqui que estão em pé recebem 7 trombetas.
e outros 7 anjos que também recebem, não 7 trombetas, mas 7 taças com as 7 últimas pragas que serão derramadas após soar a 7ª e última trombeta. Apocalipse 15, verso 1 diz: vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Então note, amigos, os 7 anjos aqui estão em pé diante de Deus. Eles recebem 7 trombetas, mas não as tocam. Não as tocam até que eles sejam ordenados fazê-lo. E quando é que isso acontece? Após o anjo lançar o incensário cheio de fogo à terra. Aí sim, os 7 anjos se preparam para tocar as trombetas e em sequência, um após o outro. Não todos de uma vez. 7 anjos estão parados diante de Deus, eles recebem 7 trombetas para tocar. Capítulo 8, verso 3 e 4. O outro anjo, com incensário de ouro. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Que coisa solene, tremenda que está aqui. Este anjo representa o ministério de Jesus intercedendo pelo seu povo. Este anjo representa Jesus Cristo. Ele é Jesus aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que só existe um intercessor, um mediador entre Deus e os homens. Apenas Jesus. O texto da palavra de Deus, 1 Timóteo 2,5, deixa isso muito claro. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Fica claro, então, que o anjo não pode estar ministrando diante de Deus, intercedendo, levando orações a Deus. Então, este aqui representa o Senhor Jesus Cristo. O altar de incenso, que fica no lugar santo do santuário, conforme o livro de Êxodo 30, verso 1 e verso 6, vamos ler. Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Verso 6. De madeira de acácia farás, porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Então, no lugar santo está este altar de incenso, um altar coberto de ouro, um altar feito de madeira de acácia. Porém, o seu uso pertence ao serviço do lugar santíssimo, esse altar. Quem diz isso é o autor do livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 3 e 4, que diz assim, ó: por trás do segundo véu, que é o Santíssimo, se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, esse altar de ouro, altar de incenso, ele está no lugar santo, mas o serviço que ele executa é do lugar santíssimo. O sumo sacerdote vai ao lugar santo e coloca-se então no serviço de intercessão. Porém, aqui no Apocalipse, é muito comum usar uma mesma linguagem para expressar 2 serviços. Ao mesmo tempo que aqui está falando do lugar santo, está falando da intercessão do sumo sacerdote, o Senhor Jesus, diante dessa arca, diante desse altar. Ellen White diz assim, em Primeiros Escritos, página 32, eu vi uma arca, em cada extremidade da arca havia um lindo querubim. Entre os anjos havia um incensário dourado. Jesus ficou ao lado da arca, e quando as orações dos santos subiam até ele, o incenso no incensário fumegava. Não é assim que está aqui no Apocalipse? Um anjo que recebeu um incensário de ouro e foi-lhe dado muito incenso
para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Como o trono de Deus está no lugar santíssimo, então dá para se entender que esse altar está também no lugar santíssimo, por causa do serviço que ele representa, diante do segundo véu, não é? Então vamos lá, você vai estudar isso direitinho, procura os comentários bíblicos e você vai compreender melhor. O que representa esse incensário e as orações? A Bíblia diz que o incenso sobe como um cheiro suave para Deus. Representa a misericórdia, os méritos da intercessão do Senhor. Toda oração que se faz a Deus só é aceitável a Deus quando elas são feitas em nome de Jesus, nos méritos e caráter de Cristo. O anjo oferece muito incenso, misturado com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Se não for misturado com os méritos de Cristo, essas orações não têm valor. Significa que há uma restauração da oração intercessora na igreja. Há uma restauração da posição da oração, de curvar-se perante Deus e abrir o coração a Deus, orando, intercedendo pelas almas perdidas e pelo batismo do Espírito Santo. Patriarcas e Profetas, 353, Ellen White escreve: o incenso subindo com as orações de Israel representa os méritos e a intercessão de Cristo, sua justiça perfeita que pela fé é imputada ao seu povo. E a única que pode tornar aceitável a Deus a adoração de seres pecadores. Diante do véu do lugar santíssimo, havia um altar de intercessão perpétua diante do santo, um altar de expiação contínua. Por meio do sangue e do incenso, Deus deveria ser abordado, símbolos que apontavam para o grande mediador, por meio de quem os pecadores podem aproximar-se de Jeová, e por meio de quem somente a misericórdia e a salvação podem ser concedidas à alma arrependida e crente. O incensário e as orações. Muitas orações, a igreja vai praticar, vai redescobrir um reavivamento, o privilégio, o prazer de orar. A igreja vai orar. Vão se acrescentar dia após dia, a quantidade dos intercessores vão crescer, em busca do poder do Espírito, em busca de melhor adaptabilidade, sabedoria, para poder pregar, viver, ensinar o Evangelho do Senhor. Essas orações serão atendidas porque tem o caráter e a honra de Jesus envolvida. Ele deseja salvar e, portanto, esse tipo de oração não deixará de ter resposta do Senhor. Então, as orações feitas pelos santos aqui têm grande importância. Não são orações egoístas, não são pedidos de vingança. O foco não está na busca por bênçãos materiais, por saúde, ou consecuções acadêmicas, como são as orações dos cultos. São orações em harmonia com a obra de Jesus realizada no lugar santíssimo do santuário. É o momento de expiação final. É o momento de se fazer a grande intercessão pela salvação de almas. É o momento de orar pelo selamento, pelo batismo do Espírito Santo. É o momento de buscar estar em sintonia com o caráter de Jesus e com a sua obra que ele está fazendo no Santíssimo nesse exato momento. Os santos oram seguindo de acordo com o ministério de Jesus. Ele está no Santíssimo cumprindo sua última fase de intercessão em favor de seu povo. É para lá que devem ser endereçadas nossas petições e num conteúdo que seja diferente de pedir bênção, de pedir ajuda por saúde, de pedir socorro. Não que essas coisas estejam erradas, mas o foco principal é esquecer de si e pensar de uma vez por todas na obra de salvar, na obra de se consagrar e buscar a presença de Deus. Ellen White diz em 1 Escritos 54, verso 1 e 2, que muitos não participarão dessa obra. Perante o trono viu o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu pai e parecia estar pleiteando com ele. Uma luz ia do pai para o filho e do filho
para o grupo em oração. Via então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho, e do Filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela, imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz, e se afastava deles. Alguns apreciavam-na, e iam e se curvavam com um pequeno grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante brilhava com glória. Observe, um pequeno grupo. Nem todo mundo na igreja gosta de orar. Observe os cultos que chamam para a oração. Quantas pessoas estão ali presentes? E qual é o teor dos pedidos? Olha, eu estou doente, eu tenho um filho perdido, eu tenho uma pessoa que está desempregada. Somente orações normais, cotidianas, que têm que ser feitas enquanto Jesus estava no lugar santo. Ele está no Santíssimo. As orações devem mudar. O incensário às orações, Ellen White continua dizendo em Primeiros Escritos, página 55, primeiro parágrafo. Viu o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos para dentro do véu e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono, do lugar santo, e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou e eles foram deixados em completas trevas. Nem perceberam. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservavam os olhos fixos nele ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então ele ergueu o seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: Esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Então um carro de nuvens com rodas como flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam: Meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder, muito amor, gozo e paz. Amém? É isso que os anjos no céu estão expectantes. O silêncio é isso. Será que a igreja não vai mudar? Será que a igreja vai corresponder? A igreja sabe o que Jesus está fazendo e o que ela tem que fazer? A igreja sabe que Jesus está no Santíssimo e as orações devem acompanhar essa obra. Muita gente está desapercebida, desatentas e, portanto, ainda estão fazendo suas orações mesquinhas, egoístas, em favor de coisas importantes, sim, claro, mas não é o foco desses últimos dias. Era necessário que a igreja acompanhasse com fervor, com alegria, a obra do Senhor. Apocalipse 8:5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então o que acontece? O anjo pega o incensário e faz o quê agora? Ele toma o incensário, enche-o do fogo, das brasas do fogo do altar e o atira à terra. Muita gente está dizendo que isso aí é porque vai mandar os castigos agora contra a terra. Mas não, meus amados. A Bíblia diz o contrário. O anjo enche o incensário não com incenso mais. O incenso está sendo queimado lá. Está subindo. A flagrância da oração, do incenso e da intercessão continua. As orações foram feitas. A expiação foi aceita. O que que diz o incenso? Números 16, verso 46 a 48. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado dentre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga.
Então essa intercessão, esse incenso queimado, é a intercessão de Deus, é a intercessão da igreja, orando por pessoas que estão na igreja fracas, mornas, descompromissadas, e não percebem o que está acontecendo. Então essas orações e o incenso é a forma como Deus está fazendo expiação pelo seu povo. Então as orações foram feitas e a expiação foi aceita. E como resultado disso, o que o anjo faz agora? Como os santos intercederam, tanto pelos atentos quanto pelos desatentos, pelos frios e pelos mornos de Laodiceia, que é o tempo de hoje da igreja, agora Deus faz o quê? O fogo do altar, ele vai purificar quem buscou purificação. O fogo do altar, conforme Isaías 6, versos 6 e 7, o que acontece quando o anjo pega a brasa do fogo do altar? Ele diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Agora o povo de Deus, purificado, tem a mente e os lábios para produzir a mensagem santa de Deus para uma terra a perecer. Então essa purificação, quem buscou, receberá essa purificação do caráter, essa purificação do corpo, da alma, e estará pronto, portanto, para receber o Espírito Santo e levar a mensagem de Deus adiante, no caráter e poder de Elias. Porque o Elias de Deus, o Espírito Santo virá para fazer com que essa obra de reforma termine. 1 João 3, verso 2 e 3 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. O caráter de Jesus se reproduzirá no seu povo. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Quem tem esse mesmo foco, mesmo desejo e vontade, receberá, alcançará essa graça. O fogo do altar sendo derramado significa que Deus aceitou a intercessão de Jesus, as orações feitas pelo povo de Deus, nos méritos de Cristo, pela justificação de Cristo, e, portanto, o caráter se mostrou simétrico ao dele. Devem receber o selo de Deus. Estão prontos para receber um Espírito Santo suplicado, assim como o mundo receberá os castigos que as trombetas querem nos prevenir de que haverá de acontecer no mundo pela ação direta dos espíritos malignos, do espírito de Satanás. Ellen White diz, Primeiros Escritos, página 71, muita gente diz que o lançar deste incensário à terra é o fim da graça. Fechou-se a porta da graça, não há mais salvação, não há mais intercessão. Mas observe, o anjo lança na terra não é o incenso e também não é o incensário. Ele lança o fogo, o poder do Espírito para a igreja. Está vendo aqui? Ellen White diz, Primeiros Escritos 71, vi também que muitos não compreendem o que devem ser, à vista de viverem, a fim de viverem à vista do Senhor sem um sumo sacerdote no santuário, durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Então, o fogo será para purificar esse povo de Deus amado, é para que eles tenham o caráter de Jesus, estejam prontos, adequados para a augusta obra que eles têm que levar ao mundo. Então aí, página 71, Primeiros Escritos, Ellen White continua. Vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo do refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar em pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Ah, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo? Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Os que recusam ser talhados pelos profetas e deixam de purificar a alma na obediência da verdade toda
e se dispõe a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é, chegarão ao tempo em que as pragas cairão e hão de ver então que necessitam ser talhados e lavrados para o edifício. Então, antes que as pragas caiam, precisamos ter o Espírito Santo para vivermos à altura do chamado de Deus. Precisamos de oração, precisamos de preparo, precisamos de consagração, precisamos de uma reforma urgente. O incensário lançado à terra é o fim do tempo da graça? Não, de modo algum, não é o fim do tempo da graça. A porta ainda não se fechou, porque Jesus continua dentro do santuário. O incensário continua aceso. A porta da graça só se fecha em Apocalipse 15, versículo 8, quando ninguém mais pode entrar nesse santuário, diz a palavra de Deus. Logo após a última trombeta ser tocada, aí sim, fechará a porta da graça. Apocalipse 15, 8 diz assim, o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos, que são as 7 pragas, que vão cair depois que a porta da graça se fechar. Então as trombetas, elas visam levar muitos ao arrependimento. Não poderiam arrepender-se caso fosse o fechamento da porta da graça. E a Bíblia diz, em Apocalipse 9, versículo 20, que haveria oportunidade de arrependimento ainda nas trombetas. Se fosse o fechamento da porta da graça, o lançado, o incensário à terra, eles não teriam essa condição. Diz a palavra, os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E Apocalipse 11, 13, que vai falar da última trombeta, diz o seguinte, antes da última trombeta, Apocalipse 11, 13, naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Então, nesse período de tempo entre as toque da 6ª e da 7ª trombeta, pessoas ainda podem se arrepender, se converter, glorificar a Deus. E observe, o anjo lança o fogo à terra. Ele não lança o incensário. Portanto, não é o fechamento da porta da graça. Ao contrário, é a libertação do povo de Deus, dos seus pecados. O povo correspondeu à expectativa. Não todos. Porque já foi nos dito que nenhum entre 20 está preparado para finalizar sua obra nessa terra. Mas os que estão buscando receberão o Espírito Santo e farão a obra. Em Apocalipse 8:3, o que nós vemos lá? Que o anjo, o Senhor Jesus, ele está diante do altar de ouro de incenso e lança o fogo do incensário sobre a terra. Então a porta da graça só vai se fechar depois das trombetas. Apocalipse 15, 8, já lemos. Antes das 7 pragas, quando Jesus lança o incensário no chão do Santíssimo, onde ele está diante da arca. Ellen White diz isso. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário dentro do Santíssimo. Levantou as mãos e com grande voz disse, está feito. Acabou. O justo continue justo, o santo continue santificado, o impuro continue. Não haverá mais como entrar no santuário em busca de um intercessor. Não teremos mais. A obra finalizou. Quando finaliza? Primeiros Escritos, página 279, diz que é depois das trombetas tocarem, depois que os anjos jogarem as pragas na terra. Ali, meu irmão, já acabou o tempo da graça, porta se fechou, não há mais salvação para ninguém. Cada caso já foi resolvido e, portanto, não há mais intercessor no santuário. O povo de Deus continuará na intercessão de uns pelos outros e na graça poderosa de Jesus que os sustenta, porque ele continua dentro do santuário, ainda buscando fazer algo pelo seu povo, unindo-se ao seu povo nessa grande obra de salvação. Observe um detalhe. A Bíblia diz, então,
que depois de eles receberem, que quando foi lançado o incensário, verso 6 de Apocalipse 8, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar, mas antes disso houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ao contrário do que muitos ensinam, esses fenômenos, essas teofanias, elas estão relacionadas à defesa do caráter de Deus e de sua lei, da santidade do caráter de quem entra em aliança com Deus. Observe, a primeira vez que isso acontece na Bíblia é em Êxodo 19, versos 16 a 19, quando Deus vai ao Monte Sinai para proclamar sua lei, os 10 mandamentos e sua aliança diante do povo de Israel. Olha o que diz o texto. Êxodo 19, verso 16 a 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Então veja, trombeta, trovões, relâmpagos, terremoto, fumaça, trombetas. Está vendo aí? É a mesma coisa. A lei de Deus está para ser anunciada com força e com vigor na terra. Está para ser reivindicada por um povo que finalmente está pronto para isso. E por que Deus desceu daquela maneira? Com todos aqueles efeitos especiais ali naquele momento. Êxodo 20, verso 18 a 20 diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então, qual era o propósito? A fim de que não pequeis. Não há lei de Deus, haverá um povo que vai parar, pela graça do Senhor Jesus, de pecar. Vai entender que, unindo a natureza humana com o poder divino, esse povo estará em condições de dar uma mensagem poderosa com sua própria vida, mostrando o que é viver, guardando a lei de Deus, reivindicando pela graça o poder do Evangelho para isso. Apocalipse 4, 5, vamos ver de novo o que acontece lá? No trono de Deus, o lugar onde Deus foi resistido, blasfemado, acusado seriamente por Satanás, diante de todas as hostes angélicas e instrumentalidades celestes de todos os mundos, Deus foi desafiado. O trono de Deus e o seu caráter foram desafiados, foram manchados. E Apocalipse 4, 5 diz assim, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. De novo, a lei de Deus, o Espírito Santo de Deus, para fortalecer o povo para pregar o Evangelho. Então está aqui, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Esse é o modelo. O trono de Deus, ele é feito de pedra de safira. Ezequiel 1, verso 26. Vamos ler o texto. É muito importante você saber disso aqui. Ezequiel 1, verso 26. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça havia algo semelhante a um trono como uma safira. Sobre essa espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Jesus estava lá. Capítulo 10. Ezequiel 10, versículo 1. Olhei e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma, como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Então o trono de Deus e sua lei são feitos do mesmo material. A tradição judaica diz que a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra de safira. Êxodo 24, verso 10 e verso 12. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira que se parecia com o céu na sua claridade.
Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Tábuas de pedra de safira. Não foram pedras da terra, foram pedras do céu, do trono de Deus. Porque a base do trono de Deus é a sua lei, do seu caráter. Então é isso. Os trovões, relâmpagos, vozes, tudo isso representa que a lei de Deus de alguma forma estará sendo reivindicada por um povo santo, consagrado para isso. Apocalipse 8:5, repete-se. Vamos para Apocalipse 8:5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Inverte-se a ordem dos elementos que estava lá em Apocalipse 4 e coloca aqui o quê? Acrescenta terremoto. Nesse exato momento, o povo de Deus recebeu o Espírito Santo. Neste exato momento, o povo de Deus está pronto para pregar essa verdade da lei de Deus, do caráter de Deus. Apocalipse 11:19, mais uma vez. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. O santuário de Deus, a mensagem do santuário, deve ser a mensagem que vai libertar as pessoas. E no santuário está a lei de Deus. O povo de Deus está consciente disso. Então aqui retoma a ordem de novo dos elementos de Apocalipse 4:5. Relâmpagos, vozes e trovões. E acrescenta, além do terremoto, grande saraivada. Tem algo aí. Deus vai levantar alguém para explicar isso melhor para todos nós. Apocalipse 16:18. O último verso que trata disso aqui. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Isso acontece depois que o sétimo anjo derrama a sua taça, a última praga. Não há mais salvação. Mas nesse instante que Jesus Cristo está feito, acabou, não tem mais jeito para mais ninguém, o que diz a palavra? Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Retoma a presença dos mesmos elementos aí, do trono de Apocalipse 4:5, e descreve o terremoto em termos muito acentuados. Será um terremoto que vai acabar praticamente vai planificar a terra. Deus tem algum propósito em torno disso. Vocês vão descobrir ainda. Então, meus amados irmãos e meus amigos, nós vamos pedir a Deus a sua graça para nos preparar, para estarmos numa posição adequada para viver esses momentos antes da volta de Jesus. Precisamos orar, precisamos nos consagrar. Há um mundo religioso totalmente alheio a essa mensagem e nós precisamos avisá-los. Nós temos amigos católicos, evangélicos, protestantes, budistas, muçulmanos, pessoas que foram salvas pelo sangue de Jesus e que precisam elas receber a mensagem do Senhor. Deus vai agir na igreja com o poder do Espírito Santo, mas esse mesmo Espírito vai agir no mundo. E todos aqueles que estão buscando algo que modifique sua história e sua vida, terá sua oração respondida com a mensagem que receberão do povo de Deus. Lembre-se, essa foi a maneira como Gideão pediu a Deus para vencer. Gideão pediu que houvesse uma esponja, houvesse água naquela esponja. Representava ele, o poder do Espírito Santo sobre ele. Depois ele pediu que a esponja ficasse seca, mas a terra ao redor recebesse água. Essa é a nossa oração. Que não apenas nós recebamos o Espírito, mas que o Espírito também caia sobre os fiéis de Deus em todos os lugares, para que quando o povo de Deus chegar pregando o Evangelho, eles ouçam a voz do bom pastor e sem problema nenhum aceitem a verdade da palavra de Deus. Os anjos estão esperando. E nós vamos corresponder? Participe você dessa obra do Senhor. Divulgue para os seus amigos, ore, interceda, estude, que Deus lhe abençoe. Próximo, nós vamos estudar as trombetas. A primeira trombeta, no nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. Não se esqueça de se inscrever, divulgar para os seus amigos essa mensagem. Até a próxima.